é com muita alegria que nós organizamos esse encontro hoje para poder discutir um pouco, né, ter uma conversa sobre um tema extremamente atual, que é a cultura do cancelamento nas redes sociais. E, principalmente, retomando um projeto iniciado no ano passado, no contexto, né, da sala de aula presencial, antes da pandemia, que é o projeto Entre Direitos. Que o projeto Entre Direitos, o objetivo, né, eu estou falando para cá e a câmera está aqui, e o objetivo do Entre Direitos é realmente promover esse encontro interdisciplinar para que vocês consigam observar os fenômenos sociais a partir da perspectiva jurídica, mas a partir da perspectiva ampla, dialogando ali com diversos ramos do direito e tentando, a partir disso, né, meio que treinar, não é nem essa expressão, mas estimular o pensamento crítico, sobretudo o pensamento interdisciplinar mesmo, né? Conseguindo observar os fenômenos a partir de vários olhares. Então, a proposta do Entre Direito ela vem dialogando muito com esse objetivo e nós trazemos, né, com este tema a segunda edição do Entre Direitos, que tem como tema cultura do cancelamento nas redes sociais e as perspectivas jurídicas e filosóficas que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. Não sei se tem alguma pessoa aqui que não é da faculdade, então vou me apresentar, né? Porque de todo modo também pode ter alunos que ainda não me conhecem, ainda não tiveram aula comigo, né? Com o Marcos e com o Tiziano também. E aí vou me apresentar brevemente. Meu nome é Gabriela Saraiva, sou professora aqui da FDCI, Direito Civil. Sou coordenadora também, atualmente estou coordenadora de curso. E estou muito feliz assim, de trabalhar com esse tema. Vou tentar trabalhar a partir da perspectiva civil constitucional, porque meu mestrado vem dialogando na área de direitos e garantias fundamentais. Passo para o professor Marcos para se apresentar, Tiziano, e aí a gente continua. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor na instituição de Teoria Geral do Processo Civil, de Direito Ambiental, de Direito Minerário, e agora de métodos extrajudiciais de solução de conflitos, e também sou coordenador na instituição de trabalhos de conclusão de curso. Ainda falava com a Gabi, acho que hoje pela manhã, da importância de a gente discutir e ter vários olhares, que inclusive aí eu falo como coordenador de TCC, vários olhares que podem fomentar, principalmente para os alunos. Estou vendo Nicole Albano aqui, com a câmera aberta, que vão escrever o TCC agora e que precisam, né, ter o seu direcionamento das suas questões de pesquisa. Eu gosto quando a Gabi está dando muito eco. Está dando eco para mais alguém? Eu acho que precisa fechar algum microfone, gente. Vê aí, parou, né? Gente, então, assim, obrigado, Sabrina. Então, eu vou abordar com vocês, nessa fala de hoje à tarde, uma perspectiva mais filosófica. E hoje pela manhã eu falava com o quarto período, que é um momento muito especial para mim, que eu vou, inclusive, depois anotar a data, porque é a primeira vez que eu vou... Vocês sabem que eu estou fazendo graduação em filosofia e é a primeira vez que eu vou falar numa vertente mais filosófica, mais como filósofo do que como jurista, né? Então, é um dia bacana para mim, assim, na minha história de vida. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tive na primeira edição do Entre Direitos também, e é sempre bom a gente poder sentar para conversar com gente inteligente, e tenho certeza que eu vou aprender com a Gabi e com o Tiziano hoje à tarde. Tiziano, seu microfone está fechado. Estou eu falando aqui igual um bobo com o microfone fechado, olha só. Bom, eu sou o professor Tiziano, sou professor de Direito Penal na instituição e de Direito Processual do Trabalho, né? Matérias que, quando a gente ouve nosso professor da aula de Direito Penal e de Processo do Trabalho, qual a relação com isso? O que é isso? O que significa isso, né? Na verdade, os dois são intrinsecamente religados, porque é muito difícil você ver entre aspas, um criminoso que seja empregado, né?
Na verdade, eles são desempregados. E na pandemia, inclusive, nós temos um aumento da violência e em razão do quê? Do próprio desemprego. Então, processo do trabalho, direito do trabalho e direito penal, eles estão intrinsecamente ligados, eles são muito ligados. Existe uma problemática muito grande aqui e eu tenho a feliz possibilidade de dar aula na processualística do trabalho e no direito penal e também trabalhar no ramo do direito público como um todo. Né? É uma alegria poder estar aqui contribuindo com vocês nessa questão que é a cultura do cancelamento. Eu queria, antes de começar, passar a palavra para a Gabi, para ela começar a fazer as colocações dela, explicou muito bem esse Entre Direitos. Eu estive no primeiro Entre Direitos também, e foi um elemento muito enriquecedor, e de uma forma indireta, a professora Gabriele também esteve, né, mas esteve sentada lá, dando apoio para a gente, participando, como alguns professores estão participando aqui, né, e a nossa ideia aqui é conversar de temas que são extremamente atuais, contextualizá-los nos diversos ramos do direito, mas não de uma forma extremamente dogmática, mas é pensar o direito, seja numa perspectiva dogmática, normativa, mas também numa perspectiva sociopolítica, sociofilosófica, e criar esses debates. A ideia de Entre Direitos é uma ideia de movimentação, né? É uma ideia de confluências também, onde você tem uma grande movimentação para que aí a gente possa tirar uma síntese razoável e para que a partir daí nós possamos então desenvolver direito da melhor forma ou desenvolver outros ramos das ciências humanas de uma forma contemporânea, adequada e dentro do objetivo que a nossa instituição tem. Tudo bem? É um prazer estar com todos vocês aqui. Professora Gabriele, para começar a introduzir o tema para todos aqueles que estão nos prestigiando. Tinha comentado alguma coisa de falar alguma coisa antes? Ou você prefere que eu comece? Gabi, fala de novo, que cortou para mim. Você quer começar ou quer fazer? Eu começo. Pode ser? Eu começo. Porque, inclusive, a gente tinha combinado isso, mas esse ano ele quebrou o gente, combinado. É verdade. Não, impressionante. A gente faz a coisa, a gente combina. Mas ficou na minha cabeça, Gabriele. Esse ano é complicadíssimo. Sabe o que aconteceu? A gente aguenta muita coisa para ser amigo desse ano. Quando você mandou, Marquinhos, no grupo, eu não li Marcos Vinícius, eu li Gabriele. Então, para mim, quem ia começar ia ser a Gabi. Mas, enfim... Pode começar, meu querido. Vamos lá. Obrigado, meu amigo. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno muito recente e muito do jovem, né, de cancelar. Cancelar é uma palavra muito do nosso cotidiano, a gente tem usado muito, e aí algumas coisas se impõem, porque a gente sabe que o direito ele é fato, valor e norma, e o fato está acontecendo. Em alguma medida, isso tem que encontrar um eco na norma, isso tem que encontrar um eco no direito. E aí, para começar de saída, eu acho que algumas coisas elas precisam ser razoavelmente conceituadas. A gente precisa colocar umas balizas no que a gente vai traçando. E aí, nesse sentido, eu acho que uma saída razoável é a gente diferenciar de pronto cancelamento, de crítica e de linchamento virtual. O Emicida, na entrevista que ele deu ao Roda Viva, ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre o quanto as pessoas, por vezes, reivindicam que estão sendo canceladas, mas, na verdade, elas só estão sendo responsabilizadas por coisas que elas disseram, por coisas que elas ventilaram, publicaram das suas plataformas de fala, e são pessoas com um público muito grande. Essa palavra, essa expressão, na verdade, cultura do cancelamento, ela foi eleita no ano passado, em 2019, como a grande expressão do ano, e ela entrou num dicionário, o dicionário Macquarie, que coloca essa palavra em série e traz de maneira dicionarial um conceito de cultura de cancelamento, que é mais ou menos assim, a tradução, é a atitude de uma comunidade que chama a responsabilidade uma figura pública por um ato que ela tenha praticado e bane essa figura pública, né, remove essa figura pública das mídias sociais.
normalmente responsabilizando essa figura pública de uma acusação inaceitável do coletivo social naquele momento. O Obama, ele critica bastante esse conceito. O presidente Barack Obama, ele diz que a gente tem que abandonar essa questão de uma eventual pureza, porque todos nós, em algum momento, seja por uma anacronia da vida, a gente está envelhecendo, a gente vai falar bobagem, em algum momento a gente vai se embananar, e qualquer um de nós hoje está sujeito ao cancelamento. E aí, um cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa a expressão cultura do cancelamento, a gente tem que, na verdade, ter alguns cuidados. Um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa essa expressão é o cuidado de não banalizar essa expressão. Em que sentido? Também usando o Barack Obama, porque ele fez um discurso sobre isso em 2018, e o Obama ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a usar demais cultura do cancelamento, uma pessoa que tenha, por exemplo, 1.000 seguidores começa a reivindicar que ela está sendo cancelada. Ela não está sendo cancelada porque ela não reverbera socialmente. Ela tem 1.000 seguidores. Ela não está sendo cancelada. Só que quando as pessoas começam a dizer que por qualquer coisa elas estão sendo canceladas, você começa a banalizar uma expressão que é uma expressão séria e que tem um impacto social relevante. E a gente também tem que ter algumas distinções, que é uma distinção difícil, e que aí sim eu entro justamente na minha linha de pensamento, que é a diferença, como eu disse, entre cancelar, entre criticar e entre linchar virtualmente. Né? A gente teve nos Estados Unidos, ano passado, uma questão interessante, que foi um determinado cidadão norte-americano, que ele fez o sinal do ok. Ele estava dirigindo, ele coloca o braço para fora do carro, tem o logotipo da empresa na porta do carro, e aí ele, na verdade, ele faz esse sinal, mas ele só estava coçando o dedo. E ele fotografaram esse sinal. Zé Du, seu lindo, ele estava só, na verdade, fazendo esse sinal, fotografaram, só que esse sinal é o sinal dos supremacistas brancos dos Estados Unidos. E ele sofreu todos os descalabros que a internet, que o tribunal da internet pode fazer com uma pessoa. Ele perdeu o emprego, a família dele foi ameaçada, e, na verdade, ele só estava coçando os dedos. Então, assim, essa distinção, a gente tem que partir dessa distinção de cancelamento, de crítica, porque também tem isso, a gente talvez esteja só passando por um momento na nossa história em que a gente está cobrando os poderosos, que a gente está cobrando as pessoas que sempre tiveram o megafone e nunca foram responsabilizadas, porque a gente passa a um cenário agora onde a nossa audiência ela tem valor mesmo, pecuniário, ela tem valor financeiro. A gente teve o caso de uma blogueira recente, não precisa ditar nomes, né, e tudo, a gente teve o caso de uma blogueira recente que é uma pessoa que, de fato, não merece a audiência de ninguém, porque ela é gordofóbica, ela é misógina, ela é machista, ela é uma mulher que fala para você comer chocolate e cuspir, ela é uma mulher que fala para você comer nua na frente do espelho. E imagina os problemas psicológicos que isso traz, que fala para você comer nua na frente do espelho, porque você vai ver, enquanto come, sua barriga crescendo e vai parar de comer. E a gente teve essa pessoa que foi uma das principais, numa festa de casamento da irmã dela, e todo mundo sabe do que eu estou falando, foi uma das principais disseminadoras do coronavírus em São Paulo, né? A gente teve um episódio de cancelamento dessa pessoa que ela perdeu 4 milhões em propaganda, né? Porque a nossa audiência vale dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa tentar juntos, eu não tenho essa resposta pronta, começar a traçar essas balizas sobre o que é cancelamento, sobre o que é criticar os poderosos que sempre tiveram um megafone na mão, mas nunca sofreram crítica nenhuma, e agora a gente tem esse mecanismo, e o que é linchamento virtual, que é uma outra esfera de coisas. E a gente ter a lucidez de onde a gente coloca a nossa atenção. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu estou felicíssimo que o Zé Du está aí, porque nós, professores, os alunos que estão aqui, a gente se admira, a gente tem muito carinho um pelos outros. E se eu contasse para vocês, Zé Du, que eu tive 5 filhos e abandonei os 5 filhos. Vocês gostam de mim, eu sei que vocês gostam de mim.
E aí eu estou contando para vocês que eu tive 5 filhos e abandonei. Se eu contasse para vocês que eu trabalhava numa casa, e aí nessa casa a pessoa morreu, a dona da casa morreu, eu fui encontrado com as joias dessa dona da casa, e aí, na hora, a polícia chegou, eu fiquei muito nervoso, Delceni e Nicole, e eu falei assim, foi a Gabi a Gabi que pegou as joias e botou no meu bolso. Eu seria cancelado por vocês? Vocês, por exemplo, me deixariam de seguir no Instagram? Quem me segue no Twitter deixaria de me seguir no Twitter? Por essas coisas que são coisas bastante reprováveis. E aí o que eu quero trazer é que, por exemplo, eu tenho um problema muito sério, é uma questão que eu já debati com o Tiziano várias vezes, sobre o consumo do Woody Allen. O Woody Allen é meu diretor preferido, assistir o Woody Allen me acalma. No entanto, ele fez coisas, né, teoricamente, ele fez coisas reprováveis, o que é uma questão para mim. E aí o que eu quero trazer para vocês, para a gente seguir nessa linha, é Rousseau. Rousseau, ele fez essas coisas que eu falei. Rousseau, que é do senso comum acadêmico, todo mundo na faculdade lê Rousseau, em todos os cursos se lê Rousseau, Rousseau está na base da nossa sociedade. Rousseau nasceu em 1712, ele morre em 1778, ele nasce na Suíça, ele morre na França, e nessa janela de vida, Rousseau faz umas coisas muito estranhas. E ele conta essas coisas num livro que eu estava lendo recentemente, por isso eu estou trazendo Rousseau, que são as Confissões. Rousseau escreve uma obra chamada Confissões. E aí, nas Confissões, Rousseau exagera, e os biógrafos divergem porque ele faz isso, mas ele exagera muito em alguns pecados, e ele simplesmente não trata de outros. Então, Rousseau, ele nasce filho de pais muito pobres, a mãe dele falece ainda na infância dele, o pai dele era relojoeiro, mas não tinha condição de criar, ele vai para a casa de uma tia. Com 12 anos, ele foge e vai morar na Igreja Católica. E aí já começa a gente pensar se a gente cancela Rousseau, porque Rousseau, ele conta nas Confissões que ele foi para a Igreja Católica, e, evidentemente, ele passa o resto da vida criticando a Igreja Católica, mas ele só foi para a Igreja Católica com 12 anos porque ele disse que ele não tinha, oi Dani, que ele não tinha onde morar e ele não tinha o que comer, então ele foi para a Igreja Católica. Rousseau sai da Igreja Católica com 15 anos e vai morar na casa de uma mulher muito rica, que 3 meses depois que Rousseau chega à casa dela, ela morre misteriosamente, e aí é que está. As joias dessa mulher são encontradas com Rousseau. Ele foge, logo depois ela morre. Não estou dizendo que teve uma coisa, um episódio meio, talvez, coisa do envenenamento, flor de lis, corre aqui. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a mulher morreu, condições esquisitas, Rousseau fugiu com as joias. Foi encontrado, e aí Rousseau acusa uma empregada da casa. E o argumento que ele usa é que eu amava essa mulher. Na hora que me pegaram, eu falei, gente, não penso em mais ninguém, só penso nela. Falou o nome dela. A mulher foi presa no lugar dele, né? E ele deixou que ela fosse presa, que ela cumprisse a pena no lugar dele. Rousseau, depois disso, vai morar, e ele mora por 10 anos na casa da Madame de Warens, que é uma outra mulher muito rica, 13 anos mais velha que ele. Ele tem um envolvimento afetivo com essa mulher, com a Madame de Warens, e, na verdade, nessa casa, Rousseau, a gente teve uma vida, a gente lê Emílio da Educação de Rousseau, que fala de afeto, eu e Tiziano, a gente vive para brigar sobre se o homem é bom por natureza ou se o homem é mau por natureza. E eu defendia Rousseau, falando, o homem é bom por natureza. Rousseau fala isso. Tiziano, eu tenho que te contar que é o maior cinismo da vida, essa história de que o homem é bom por natureza. Vou te falar por quê. Aí, Rousseau está lá na casa de Madame de Warens, e lá na casa de Madame de Warens, 13 anos mais velha que Rousseau, se instala um triângulo amoroso entre ele, a Madame de Warens e um outro empregado da casa. Quando o empregado da casa morre, a única frase que Rousseau... Nicole Rousseau era um golpista, e ele conta isso, ele vive de dar golpe. Ele conta isso nas Confissões. A única coisa que Rousseau diz quando o outro membro do triângulo amoroso falece é, pelo menos agora eu vou ficar com as roupas dele. Então, assim, é uma pessoa fofa, Rousseau fofo. E aí é que tá, Zé, a gente vai cancelar Rousseau com tudo que ele produziu por causa desses atos. Como que a gente dissocia essas questões? E aí Rousseau sai da casa da Madame de Warens,
se envolve com uma outra mulher muito poderosa da época, que faz um intermédio para que ele se tornasse o secretário do embaixador francês em Veneza. Então, Rousseau vai morar em Veneza, e aí, lá em Veneza, ele se apaixona pela Thérèse, que, na verdade, é a esposa oficial dele durante a vida. Ele tem uma relação longa com Thérèse, e ele tem 5 filhos com Thérèse. E Rousseau, ele escreve nas Confissões que ele odiava Thérèse, porque ela era feia e burra. Cada vez mais fofo. E aí, Rousseau, ele pega os 5 filhos dele e coloca para adoção, sob o argumento de que ele não tinha condições de criar as crianças, nada obstante ele vivesse sempre ali ao redor da nobreza, e sempre ali, fofos, sempre ali no redor do Fausto, da nobreza absolutista da época, do rei que tinha o direito divino. Em 1745, Rousseau participa de um concurso na Academia de Dijon, e aí a pergunta do concurso que Rousseau ganha nessa época era se a ciência e as artes faziam bem ou mal para a natureza humana. E Rousseau, gente, se ele morasse hoje, ele ia falar que a Terra é plana e que não pode tomar vacina, porque ele fala que ciência é uma coisa horrível, que faz as pessoas serem piores, e que a gente tem que abandonar a ciência, que ciência é um horror. Voltaire fica um pouco chateado, Voltaire lê essa redação que o Rousseau faz e ganha. Voltaire é um outro filósofo bastante influente da época. Voltaire lê isso e fala que ler Rousseau faz com que ele tenha vontade de andar sobre 4 patas. Rousseau escreve uma carta para Voltaire e fala assim, ele escreve, faz a defesa e termina a carta assim, eu te odeio. Quer dizer, como é que termina, gente? Porque eu posso divergir, por exemplo, eu tenho várias discussões filosóficas com Tiziano, mas você jamais termina uma querela filosófica que é discutir ideias com eu te odeio. Sabe? É uma baixaria terrível. Aí Rousseau, não satisfeito com isso, com esse prêmio que ele ganha da Academia de Dijon, aí sim ele fala que agora eu vou viver de acordo com as minhas possibilidades. Ele vende um relógio, que ele também tinha conseguido ali por uns mecanismos meio esquisitos, ele vende esse relógio, vou viver com as minhas possibilidades. Participa então de um segundo concurso, onde ele escreve o discurso sobre a desigualdade, que é justamente que traz a ideia de que o homem é bom por natureza, e se o homem, e aí está o cinismo de Rousseau, se o homem é mau, é porque a sociedade o corrompe. E ele usa isso, na verdade, para justificar as condutas dele. Ele fala, olha, eu sou ótimo, eu sou uma pessoa ótima, infelizmente a sociedade me fez ruim. Você vê, eu não tinha culpa. Eu na forma que eu nasci, ótimo, pessoa ótima mesmo. Ele escreve também Emílio, que eu acho que o meu livro preferido de Rousseau é Emílio, ou da Educação. Eu acho incrível a forma como ele trata realmente. E aí, Rousseau, ele começa a ser perseguido pela Igreja Católica, porque ele começa a dizer, nessa época, e aí ele é cancelado. O primeiro cancelamento de Rousseau é pela Igreja Católica, porque ele começa a dizer, nessa época, que as crianças não têm que ser educadas segundo os preceitos da Igreja Católica, mas segundo os preceitos da natureza. Então, ele começa a negar, e ele começa a negar também o direito divino dos reis. E ele começa a falar de uma coisa que, na época, era um negócio impensável, que é democracia. Rousseau fala, e a democracia? Então, ele é cancelado pela nobreza, ele é cancelado pela Igreja Católica, e aí ele vai para a Inglaterra morar com David Hume. David Hume, outro filósofo incrível e tal. E aí, só que Rousseau, ele tinha uma coisa que todo mundo estava perseguindo ele, que todo mundo odeia ele, e aí ele não consegue ficar muito tempo também na casa de David Hume, volta para a França, e aí na França ele morre na miséria. Quando ele retorna, ele morre na miséria em 1778, e aí desconfia-se, inclusive, de suicídio, mas nada comprovado, ele morre sob circunstâncias incertas. Os biógrafos não chegam a um consenso sobre como Rousseau morreu, e aí, mas a última coisa que Rousseau escreve, eu acho que é a maior alegoria do cancelamento que a gente pode pensar. Olha o que Rousseau escreve. Estou sozinho sobre a terra. Não tenho nenhum irmão, ninguém que esteja ao meu lado, nenhum amigo ou companhia, a não ser eu mesmo. O mais sociável e amável dentre os homens é desprezado por uma decisão unânime. Gente, nada define melhor cancelamento
do que isso, sabe? Quando esse componente de turba, esse componente do coletivo, esse sujeito indeterminado do coletivo, resolve como um consenso desprezar e anular a existência e a voz de alguém. E vejam, não me entendam mal, com isso que eu estou dizendo, eu não estou cancelando o cancelamento. Eu acho que a gente precisa pensar sobre, sabe? Mas, por vezes, o cancelamento ele pode ser uma postura muito cruel e, por vezes, a gente também tem que pensar, porque, às vezes, não cancelar o cancelado faz com que a gente seja cancelado. Então, se eu estou contando tudo isso para vocês sobre Rousseau, e eu continuo adorando Rousseau, eu continuo admirando o que o Rousseau produziu, né, que sobreviveu a ele, o legado de Rousseau sobrevive, o que ele escreve sobre o contrato social, né, que Voltaire também rebate fortemente o que ele escreve sobre o contrato social, tudo que ele produziu, se a gente anula tudo isso e cancela Rousseau, a gente perde muito, sabe? E a gente acaba perdendo também, por vezes, a possibilidade de abrir os diálogos. E aí, nesse sentido, eu queria trazer 2 exemplos. Eu sei que eu só tenho 10 minutos e por isso eu falei tão rápido, mas eu queria trazer 2 exemplos que eu acho que são exemplos para a gente pensar sobre a nossa postura de cancelamento e a nossa postura de consumo de conteúdo, que eu acho que também são coisas diferentes. A gente escolher onde a gente vai colocar a nossa atenção e a gente não colocar a nossa atenção, porque, como eu disse, a nossa atenção vale dinheiro, né? A nossa atenção vale mesmo capital, né? De todas as ordens de capital, de poder, inclusive. Então, a gente não colocar a nossa atenção em conteúdos que sejam racistas, misóginos, homofóbicos, gordofóbicos. O que tem de conteúdo gordofóbico é um negócio inacreditável, e o quanto a gente naturaliza a gordofobia. Então, tem 2 episódios muito recentes que eu acho que a gente merece ter um olhar sobre eles. Um é o da Fernanda Torres. A Fernanda Torres, em 2016. Fernanda Torres, maravilhosa, ainda esses dias. Professor Isaías, seja bem-vindo. Fernanda Torres, em 2016, ainda essa semana eu falava com o Luciano sobre Fernanda Torres. Eu falo sempre que eu falava com o Luciano, porque a gente conversa muito. Fernanda Torres, a Vani, pessoa ótima. Fernanda Torres, em 2016, escreve uma coluna na Folha de São Paulo contra o feminismo. E ela apanha tanto de todos os lados possíveis, só que ela aprende, ela colhe de tudo que ela escutou ali das pessoas que mereciam atenção também, ela aprende com isso, e ela escreve uma segunda coluna fantástica, contando tudo que ela aprendeu por ter sido cancelada. Um outro episódio é o episódio recente do Mamilos, né, um podcast incrível, um trabalho de jornalismo fantástico, e a gente teve o episódio do Primo Rico e da Prima Pobre, com a Nath Finanças, que elas tiveram alguns posicionamentos infelizes. Só de chamar de prima pobre já foi um posicionamento infeliz. A Nath manifestou o desconforto, elas colocaram um disclaimer logo no início do episódio, do podcast. A Nath pediu para tirar o episódio do ar, e aí tem isso, porque eu consegui ouvir o episódio, mas de repente muita gente não conseguiu, e a gente não consegue nem dialogar e aprender com o que estava errado lá. Porque a gente foi interditado. O cancelamento, por vezes, nos interdita. E uma outra proposição, e a última que eu faço, para a gente pensar sobre essa questão, né? Então, assim, só para organizar, uma questão a gente está, nesse momento, cobrando, tendo, a partir do cancelamento, a possibilidade de cobrar os poderosos, que sempre tiveram um megafone na mão e nunca foram responsabilizados por nada que disseram. Uma segunda colocação o quanto o cancelamento ele acaba por, às vezes, não permitir que a gente aprenda coisas, porque você interdita o debate de saída. Você não ouve mais ninguém. E uma terceira coisa que eu acho importante que a gente pense é o quanto o cancelamento ele pode funcionar como uma censura prévia. Em que sentido? Atualmente, e isso também eu estou pegando um pouco da fala do Barack Obama, quando ele fala sobre cancelamento. Atualmente parece que se a gente não gabaritar o post, se o post ele não for um post militante, se ele não for um post que não comete nenhum equívoco, que não atenta contra nenhuma categoria, a gente não pode publicar.
E eu acho que a gente realmente precisa ter cuidado, zelo, generosidade, afeto com o que a gente publica e pensar realmente em quem a gente pode atingir com as nossas publicações. No entanto, o que me parece perigoso é quando o medo de ser cancelado, e aí, obviamente, eu não estou falando da gente, talvez esteja falando de Zedu, que é uma pessoa um pouco mais famosa, né, e tal, mas, assim, às vezes, o medo de ser cancelado nos impede de falar. A gente produz uma autocensura prévia pela possibilidade de, talvez, quem sabe, ofender alguém e vir a ser cancelado. Então, a gente interdita os debates e os discursos de saída. Né? Então, assim, o professor Isaías também, que é uma pessoa dada às mídias sociais, imagina se ele começa a pensar 300 vezes antes de publicar um determinado conteúdo e não publica determinados conteúdos que talvez fossem relevantes, sabe? É como eu estou dizendo, a gente não pode confundir o cuidado com o que a gente vai dizer com o medo de ser cancelado e com esse medo a gente não dizer. Percebem a diferença, assim? Então, na verdade, eu tenho essas 4 provocações aí para a gente pensar, né, sobre o quanto a cultura do cancelamento interdita os nossos debates, o quanto a gente tem uma diferença entre cancelar, entre criticar, entre linchar virtualmente as pessoas, né, que estão com o megafone na mão, o quanto o cancelamento ele é uma política que tem que ser levada, uma política social, eu digo assim, não uma política formal, mas o quanto o cancelamento ele é um debate que ele tem que ser levado mais a sério, a gente tem que parar de usar essa palavra banalizando, porque ela tem uma função, sim, de responsabilizar quem é poderoso, está com o megafone na mão e não merece mais a nossa audiência. Então, eu acho que a gente tem todos esses campos, e eu deixo a pergunta se, depois de contar todos os podres da vida de Rousseau, a gente cancela Rousseau. Não sei, vou deixar isso aí para vocês pensarem e passo a palavra para quem seguir quiser falar. Marcos, realmente é uma pergunta difícil, né, de responder. Eu também vou trazer algumas perguntas. Quando a gente vinha conversando sobre qual seria, né, o enfoque que cada um teria aqui nesse espaço, né, que a gente criou, eu fiquei com muitos questionamentos. E aí, compartilhando com os meus colegas, me veio junto, né, em conjunto, o Marcos deu uma dica, né, nesse sentido, e eu falei, acho que é um caminho interessante. Trazer problematizações. Vou falar todos. O que acontece? Na minha fala, eu não vou trazer nenhuma conclusão, assim, taxativa, né? Eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir, vou mais questionar, problematizar do que realmente trazer resposta, porque eu acho que é um tema que não comporta uma resposta correta, uma única resposta. Eu acho que principalmente por a gente estar no meio do fenômeno, né, a gente não consegue ter essa abstração para observar este objeto de pesquisa de forma objetiva, né? Então a gente está no meio dele. Então é realmente complexo você trazer uma linha, né, metodologicamente neutra, né? É complexo isso. Então, e eu não acredito também que tem neutralidade num debate desse. A gente acaba sendo envolvido e trabalhando nesse lugar. Então, eu vou trazer algumas questões da perspectiva jurídica, né, da cultura do cancelamento. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a cultura do cancelamento, o Marcos trouxe, né, alguns conceitos interessantes, e é importante a gente observar que a cultura do cancelamento ela coloca como um boicote, né? Aquelas pessoas que foram contraditórias, pessoas que cometeram alguma falha que é visto pela ampla maioria das pessoas como uma falha. Então, essas pessoas que cometem esses atos e que têm uma audiência significativa, elas estão aptas a serem canceladas a qualquer momento, por um deslize. Por um deslize ou por uma fala preconceituosa, por uma fala criminosa algumas vezes, e por aí vai. E aí eu fiquei pensando, no primeiro momento, né, o primeiro ponto que eu gostaria de questionar e problematizar com vocês, é que a cultura do cancelamento, por si só, ela coloca nós todos, né, dentro de um lugar de juiz. Então, nós somos o juiz. Então, é muito importante a gente observar e refletir sobre essa cultura, pensar sobre, né,
os efeitos disso e como isso vem caminhando, porque nós somos aqueles que iremos julgar e também seremos aqueles que serão julgados. Ainda que nós, enfim, que não temos uma audiência, a gente não seja efetivamente cancelado, a gente vai entrar dentro da ideia de ser criticado e tudo mais. Mas também estamos sendo vistos, né? A maioria das pessoas tem Instagram, a maioria das pessoas está na rede social, então estão na rede social, então a gente em algum momento a gente vai sentir, ainda que minimamente, os efeitos, ou ainda que preventivamente, como o Marcos colocou, nem vou postar isso porque serei criticado. Então, nós todos conseguimos nos colocar no lugar, tanto de julgadores, porque a gente cancela, a gente para de seguir, a gente muitas vezes critica, algumas pessoas têm aquela posição de ir lá e realmente comentar, né, e aí se colocando naquele papel de hater. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque nós estamos dentro desse processo, tanto em alguns momentos como julgadores, e em alguns momentos como as pessoas que são julgadas. E o primeiro ponto, assim, dentro da perspectiva jurídica que eu gostaria de refletir com vocês e problematizar, é que nós estamos dentro de um período democrático, né? E é uma conquista histórica, nós temos aí como base um sistema de direitos e garantias fundamentais. Então, nós, com muita luta e com muita construção social, estamos num tempo em que as condutas, elas são julgadas, elas são avaliadas por um mecanismo legítimo. Nós elegemos um mecanismo legítimo de controle. Assim, várias críticas em relação ao mecanismo, mas o fato é que nós temos um mecanismo legítimo de controle. E, ao passo que nós construímos isso coletivamente, o Estado enquanto esse detentor de uma suposta violência, né, de uma violência legítima, a gente estabeleceu uma série de freios ao Estado, uma série de garantias, né, para o indivíduo. Então, nós temos, entre todos os direitos e garantias constitucionalmente assegurados, nós temos o direito a ampla defesa e ao contraditório. Então, quando nós, enquanto sociedade, estabelecemos que esta é o caminho, este é o caminho, a metodologia para apurar os erros, os crimes, as infrações, a gente precisa entender que este caminho nos dá garantias, né? E ele vai na contramão de muitas coisas, de muitas práticas que eram do nosso cotidiano. Se a gente for voltar nos períodos históricos de repressão, ditadura militar, e se a gente for voltar mais no passado ainda, como pensando na Inquisição, a gente observa que, em algum momento, em vários momentos da história, foi escolhido o que é o certo, o que é o adequado, sem possibilidade de defesa. Então, em alguns momentos da nossa história, a gente observa que um grupo da sociedade elegeu o que é o correto, o que é o certo, o que é o adequado, e quem fugisse disso seria criminalizado, seria punido, seria, enfim, sem nenhuma garantia. Hoje, o que a gente observa nas redes sociais, analisando e trazendo essa análise para a cultura do cancelamento, é que nós temos um tribunal das redes sociais, um tribunal sem nenhuma garantia. Então, os indivíduos, eles são julgados e cancelados instantaneamente. Em segundos, todo mundo já tem uma sentença, todos nós já julgamos e a gente já automaticamente cancela. E é um cancelamento feito por um grupo muito grande de pessoas e às vezes que vai naquele efeito manada, né? Mimetismo comum da sociedade. Um cancelou, eu vou cancelar, porque o outro cancelou, não sei nem o que está acontecendo, já parei de seguir e por aí vai. E isso viola intimamente diversos direitos. Principalmente se a gente for olhar na perspectiva dos direitos da personalidade, direito à imagem, direito à honra, enfim. Porque as pessoas começam a reproduzir aquela imagem, reproduzir aquela fala, e muitas vezes descontextualizada, em veículos de comunicação, e isso é irreversível. Então, a gente precisa compreender que, muitas vezes, a gente ratificar, né, e apoiar e entender que é legítimo a gente parar de seguir, a gente não apoiar as pessoas que não coadunam com os nossos valores e tudo mais,
Isso é algo que eu acho, assim, aí falando da minha opinião pessoal, eu acho que é um direito nosso, né, de controlar qual tipo de conteúdo a gente quer consumir, da prática irracional, muitas vezes, e mimética, de você simplesmente cancelar uma pessoa ou, em alguns momentos, estimular ou participar de linchamentos dentro das mídias sociais, que é algo que vem acontecendo reiteradamente. E o que é mais importante a gente observar é que esses linchamentos e esses cancelamentos, eles não só provocam danos materiais, como o caso, né, da blogueira que Marcos mencionou, que ela perdeu milhões de reais, como em muitos outros casos, levam pessoas ao suicídio. Então, isso é realmente algo muito sério, porque é um julgamento unilateral sim, perdão, não é unilateral, mas é um julgamento que não possibilita o diálogo, que não possibilita a dialética e não possibilita o contraditório, né, e a ampla defesa, e que a pessoa é tida como fora do que é o correto. E o que é o correto é estabelecido, muitas vezes, de forma automática e por um grupo de pessoas. Então, é importante a gente também pensar sobre isso. Entretanto, fazendo o contraponto disso, quando o que a pessoa fala ou expõe nas redes sociais é uma fala violadora de direitos e garantias fundamentais, quando a pessoa que ela expõe nas redes sociais viola os direitos humanos, e como é que fica isso, né? Como que nós, enquanto cidadãos, a gente vai controlar isso? Porque também temos, todos nós, o dever fundamental de proteção dos direitos humanos. E a gente fica naquela, né? Então devemos estimular e cancelar mesmo, porque eu, enquanto cidadão, eu tenho o dever de proteção aos direitos humanos. Eu estou vendo uma pessoa nas redes sociais sendo racista, sendo machista, sendo homofóbica, sendo gordofóbica, enfim, eu vou apoiar isso? Eu vou ratificar isso? Ou não? Ou enquanto um dever fundamental eu preciso fazer o meu papel? É complexo, né? Porque aí assim, a gente entra naquela, o que é o adequado? Qual que é a postura adequada nessa perspectiva? Então, assim, como eu disse, eu ia trazer muito mais questões do que respostas, né, nessa problemática. Um outro ponto que eu gostaria também de pontuar com vocês é que a internet, né, dentro dessa ideia da sociedade de informação, a internet é vista muitas vezes como terra de ninguém. Então, é um campo que tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo a gente precisa compreender que todos que estão na internet têm responsabilidade social. E esse campo de liberdade, ele começa a ser, no primeiro momento, era um campo totalmente amplo, que as pessoas achavam que realmente tinham direito de colocarem as suas opiniões irrestritamente. E aí, no segundo momento, as pessoas começaram a entender que, peraí, também não é assim. O que você fala tem consequências. Então, é preciso ter um tipo de regulação. Qual que é o papel do Estado nesse sentido? O Estado, ele consegue fazer ali, cumprir o seu papel enquanto o legitimado para processar, vamos dizer assim, condutas nesse sentido, ou regular preventivamente esses atos, ou aí cabe mesmo a nós, enquanto usuários, enquanto consumidores desse tipo de conteúdo, exercer esse papel. Seria legítimo, então, uma vez que o Estado ele não consegue, por questões práticas mesmo, né, regular e controlar esse tipo de conduta, seria algo o que daria direito a todos nós de fazer essas vezes do Estado e realmente exercer esse nosso dever fundamental de proteção aos direitos humanos quando, né, é um caso de violação dos direitos humanos. É legítimo esse julgamento nos moldes do Estado Democrático de Direito? O cancelamento ele é legítimo dentro da perspectiva do Estado Democrático de Direito, dentro da perspectiva dos direitos e garantias fundamentais? Então, assim, eu fiquei me questionando muito, porque ao mesmo tempo em que eu particularmente considero que é algo a ser pensado com muito cuidado, o cancelamento, porque ele não observa, ele é um julgamento isolado, ele é um julgamento que não possibilita o contraditório à ampla defesa e nenhum dos direitos fundamentais. Ao mesmo tempo, ele passa a ser importante como um
instrumento de controle no lugar que é tido como terra de ninguém. Então, a gente fica dentro dessa dúvida, né, de qual que seria o adequado. E aí eu penso que dentro dessa nossa conversa é importante que cada um reflita individualmente qual que é o seu papel dentro dessa lógica. O que seria o adequado nesse sentido? O que seria um cancelamento ou uma pontuação, de repente, de uma conduta que não seja violadora também de direitos humanos, né? Porque a gente muitas vezes se põe no lugar de razão porque outro está violando algum direito fundamental e viola outro direito fundamental. Então, assim, é preciso sopesar essas duas coisas. Um outro ponto, que primeiro eu queria, né, trazer essas questões dentro da perspectiva constitucional, e um outro ponto que eu gostaria da gente discutir e problematizar um pouquinho, acho que meu tempo até acabou. Acabou, né? Nem sei. Falar só mais uma coisinha bem rapidinha e aí passo para o Luciano. Uma outra questão que eu fiquei pensando muito também, que eu acho que dialoga muito com esse tema, foi até lembrado essa semana pelos alunos do segundo período, que é a questão do direito ao esquecimento. A gente tem, recentemente, não tão recentemente, mas assim, nos últimos anos, o STJ ele vem reconhecendo, enquanto direito da personalidade, o direito ao esquecimento, que é o direito de que todas as pessoas têm de seguirem a sua vida, bem simples, e tanto falando bem informalmente, de seguirem sua vida independente do que aconteceu no seu passado. Não é o direito de apagar a sua história ou apagar fatos históricos, mas o direito de que estes fatos não poderão ser utilizados eternamente de modo a inviabilizar a construção de uma vida posterior ao fato, né? Isso, principalmente, ele vem dialogar muito na perspectiva do direito penal, que o Cristiano vai falar logo mais, né, que o crime ele acaba, dentro da nossa perspectiva, eternizando um fato, né, e impedindo que a pessoa construa aí, o seu futuro. O direito ao esquecimento ele vem falar muito sobre isso. E no tribunal da internet, a gente observa que muitas pessoas elas não conseguem construir a sua vida posterior a um erro, justamente porque toda vez que a pessoa começa, enfim, o pessoal fala, enfim, a hipocrisia, né? A pessoa começa a fazer alguma coisa, eles lembram de um ato no passado e aquela pessoa não tem o direito de seguir a sua vida, porque ela foi cancelada, ela foi lixada por um tribunal que não observou nenhum dos direitos fundamentais. E aí vem falando, e aí o STJ ele vem em muitos julgados, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada no STJ, colocar direito ao esquecimento, vão ver vários julgados em que o STJ reconheceu que veículos de informação utilizaram fatos, enfim, do passado da pessoa dentro de um contexto atual e que isso violou o direito da personalidade. Por conta disso, deu ensejo indenização por dano moral. Então, também temos essa questão do direito ao esquecimento para poder refletir, principalmente as bases do direito ao esquecimento, né? Que essa ideia de que o ser humano ele é um complexo de muitas coisas e que não é um ato que significa, que resume a vida de uma pessoa e que todos nós, enquanto seres humanos, a gente tem o direito de seguir a nossa vida independente de ter acontecido uma situação, obviamente, que se a situação for criminosa, se a situação for ilícita e tudo mais, a pessoa precisa ser responsabilizada por óbvio, mas após a responsabilização, ela precisa ter o direito de continuar a sua vida. E dentro do tribunal, das redes sociais, da internet, isso muitas vezes é impossível. Então, são essas questões que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente poder pensar um pouco. Espero que eu tenha contribuído um pouco para refletir sobre esse tema e fico à disposição também para outras dúvidas e esclarecimentos ao final. Passo a palavra para o Luciano. Fica à vontade. Parabéns, professora Gabriele, parabéns, professor Marcos. É uma alegria estar compartilhando com vocês esses momentos. Eu tenho acompanhado aqui a fala de alguns alunos, a colocação de alguns alunos, muito boas questões que são levantadas, né? A gente queria ter mais tempo para aprofundar isso, poder debater com todos. Quero aqui
destacar a presença do professor Isaías também, que é professor de Direito Penal aí junto comigo, professor Zé Eduardo, que cuida de questões também humanas, voltadas à humanística aí, né, no direito de família, que também tem relação aí com o direito penal. E a falar sobre esse tema, né, e essas pontuações que a Gabi falou, que a cultura do cancelamento, até onde eu devo ir, qual é o limite disso tudo? O professor Marcos Vinícius utilizou Rousseau, né? Quem não ama Rousseau, um dos grandes contratualistas, um dos elementos que legitima a formação do Estado dentro da filosofia política, dentro da própria filosofia numa concepção de eticidade, né? Rousseau deve ser cancelado? Essa é uma grande questão, né? Flor de Lis deve ser cancelada, senhoras e senhores? E aí, como é que fica essa questão? Se nós vamos cancelar Rousseau, eu sugiro que nós cancelemos antes dele Aristóteles, que era escravagista, que legitimava a escravidão. E aí me ocorreu outros filósofos e pensadores aqui, professor Marcos. Além dele, nós podemos cancelar um queridinho também, Sartre, né? Existencialista maravilhoso que batia na sua digníssima esposa, Simone de Beauvoir, outra maravilhosa, não é verdade? Se quisermos cancelar, por exemplo, mais do que isso, vamos falar de filosofia profunda, hein, professor Marcos, que está fazendo filosofia. O que vocês acham de Immanuel Kant, que todo mundo lê e não entende nada? Professora Delceni, sua linda, ele também, sabe o que ele falava? Ele falava que pessoas homossexuais como eu deveriam ser canceladas da história. Era assim, Kant era um safado homofóbico, meus queridos, para vocês terem ideia. Outros que me ocorreram aqui, outro maravilhoso, que já é cancelado, que quando eu falar aqui eu vou ver as pessoas fazendo cruz, chama Karl Marx, marxista, comedor de criancinha comunista, né? O que ele fez com os filhos e com a esposa, de acordo, vamos cancelá-lo também. E tem outros que foram me ocorrendo, Marquinhos falou a lista de filósofos, de pensadores que formaram a nossa história, ela é infindável, né? Nessa perspectiva. Nesse sentido, também, para todos nós que sabemos fazer o sinal da cruz, poderíamos cancelar também Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois maiores pensadores dentro da teoria dogmática do cristianismo ocidental, porque formaram a escolástica e a patrística e deram suporte para a criação do pior livro que foi escrito na história da humanidade, que se chama Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, da Inquisição, base do sistema de criminalística inquisitorial. Isso só para vocês terem uma ideia. Foi cancelado, ele não foi cancelado, mas Giordano Bruno foi também cancelado junto com Galileu Galilei. Então, assim, são políticas que devem ser observadas e olhadas, né? E, nesse sentido, eu chamo a atenção para o que a professora Gabriele falou. Existem discursos hoje que são incabíveis à luz dos direitos humanos, só que problematizar os direitos humanos muitas vezes é uma forma de colonizar o mundo da vida. E aqui eu sei que o Marcos Vinícius vai rir de mim, porque eu vou citar um teórico muito bom, chama-se Habermas. Habermas escreveu um livro que se chama A Inclusão do Outro, e ali ele defende a ideia da visão utópica inclusive dos direitos humanos. Que os direitos humanos, eu vou falar de uma forma muito simples para vocês, mas pode funcionar como o que foi o discurso católico para se colonizar a humanidade inteira. Entendem? Nos índios não precisavam ser colonizados, não precisavam receber a luz da europeização. Os direitos humanos, eles nascem nessa perspectiva também, de levá-lo para todos. Entendem o que eu quero dizer para vocês? Então, ele pode ser também, os direitos humanos, eles podem ser hoje a nova fé cristã que invadiu e destruiu, que fez o maior genocídio da história da humanidade. 70 milhões de índios, só que nós só lembramos dos 3,3 milhões de judeus. Eu estou dizendo para vocês que a cultura do cancelamento, ela já é uma prática antiga, mas, ao mesmo tempo, temos que haver recorte histórico, né? Nos parece que ela tem origem mais ou menos em 2017, aí, está relacionado com crimes que se chamam abuso sexual. Então, eu quero falar com vocês, senhoras e senhores, do direito penal sexual, que acontece no campo do direito de famílias, Edu, que está ali dentro, no campo do direito de família, onde crianças de 10 anos de idade também são estupradas e são violentadas. E ele surgiu nesse movimento, entende? Então, é nessa perspectiva que a gente abre o debate, né? Esse movimento
Me Too, ele nasce nos Estados Unidos e ele tem essa bandeira voltada para o quê? Essa questão do cancelamento numa perspectiva de abusos de natureza sexual. E aí nós falamos dessas estruturas de gênero, essas estruturas de raça e de dominação. Ou seja, hoje a cultura do cancelamento, ela me parece ser um pouco razoável, né? Num embate político. Por quê? Quem criou as formas de controle social foram pessoas que historicamente foram detidas de poder. Hoje a internet, ela traz esse campo, ela cria essa nova ágora onde todos podem falar. Entendeu o que eu quero dizer? Lógico que existe toda uma lógica de manipulação. No final das contas, tirando esse aspecto de contextualização, a cultura do cancelamento, ela tem efeitos no mundo real, né? Cancelar empresas que vilipendiam direitos humanos, cancelar empresas que pagam mal os seus funcionários, cancelar empresas que durante a pandemia utilizam do decreto do Bolsonaro para demitir os funcionários aqui em Cachoeiro de Itapemirim e não teve redução nenhuma, como muitas empresas do mármore e granito assim o tiveram, é um dever social. E a cultura do cancelamento, nesse momento, é muito bom para consolidar direitos. Entendem o que eu estou dizendo? Nessa perspectiva. Então, por exemplo, para cancelar esse mundo, isso é muito interessante hoje. A cultura do cancelamento, ela ganha voz, é o microfone que o professor Marcos Vinícius estava falando, de quem nunca teve. Mas tem balizas? Devem ter balizas. Deve-se respeitar sim, né? Nessas perspectivas. Acho que é interessante a gente compreender isso. Na verdade, quando eu falo do direito penal aqui eu estou falando disso por quê? Porque nós temos uma grande massa de demissões. Nós temos um grande número de desempregados aqui em Cachoeiro e no sul do estado. Esses desempregados não vão conseguir emprego, infelizmente, pelo menos são as perspectivas que se tem. Né? Esses trabalhadores, eles estão sendo cancelados desse modo de produção e de reprodução da vida. Sabe o que vai acontecer em Cachoeiro, milagrosamente? Os índices de violência vão aumentar. Entendem? Cancelamento tem efeitos seríssimos. E se nós não pararmos de olhar num viés de hipocrisia, nós podemos continuar rodando e não parar em lugar nenhum. Então, eu estou fazendo provocações aqui, por quê? Porque o cancelamento ele tem efeitos no direito do trabalho. Quando você cancela uma pessoa, uma empresa vai demitir essa pessoa, muitas vezes, ou essa empresa pode entrar em processo de falência e causar a demissão de muitas outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Política de cancelamento requer, sobretudo, também um elemento voltado à responsabilidade. Entende? Será que existe a política de cancelamento seja justa causa nas demissões e nas relações de trabalho? De qualquer fato, você vai ter o quê? Você vai ter uma série de pessoas que já estão numa série de precarização e que estão colocadas ali, nesse tecido social esgarçado. E muitas vezes recorrem e vão ser o quê? Virar estatísticas dentro do direito penal. Na verdade, pessoal, quando eu falo do direito penal, o direito penal ele é utilizado para cancelar pessoas desde que o mundo é mundo. A aplicação de penas de degredo, por exemplo, foram utilizadas pelo próprio Criador, quando Adão e Eva pecaram. Eles foram expulsos do paraíso, eles foram cancelados daquele ambiente legal, daquele ambiente gostoso. Entenderam? É mais ou menos nessa perspectiva que a gente pode olhar. Então, nós temos essa pena, né? Existe essa perspectiva. Na verdade, a cultura de cancelamento ela reverbera no direito penal e não deveria, porque o direito penal ele deve funcionar, nesse caso, eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Ele deve funcionar como o mínimo. O direito penal não serve para um debate, nós não podemos politizar o direito penal. Entende? Apesar dele ser fruto de uma construção política, dele ser fruto de uma construção histórica, em um determinado tempo, em um determinado espaço, ele não pode ser utilizado dessa forma. Na verdade, a cultura do cancelamento, por isso que a gente fala na cultura do linchamento virtual, os tribunais da internet, etc. Isso revela muito da gente, né? E por que o direito penal é maravilhoso?
E por que o direito penal reclama a atenção? Porque ele mexe com sentimentos mais primitivos que nós guardamos dentro de nós, que são os sentimentos de vingança. E direito penal não é vingança, senhoras e senhores. Direito penal é um sistema de garantias. Porque quando nós falamos da prática desses crimes, nós nunca nos colocamos no lugar da flor de lis. Nós nunca nos colocamos no lugar daqueles que potencialmente podem praticar um crime. Essa é a questão. A gente sempre se coloca na posição de vítima. E isso nos traz, inclusive, uma contradição, que eu digo uma contradição performática. Por quê? Porque nos faz termos uma superioridade moral. O cancelamento faz com que nós funcionemos como aqueles antigos inquisitores que chegam naquela cidade e falam: estou aqui com o meu discurso politicamente correto, baseado nos princípios humanitários do direito. E nós vamos fazer algo que é muito melhor, porque as estruturas, e isso é um fato, o direito, na nossa estrutura, ele não corresponde mais aos anseios sociais. O direito e o direito penal, ele tem servido para pouca coisa. Tem servido simplesmente para fazer encarceramento em massa. Direito penal não serve para nada, né? Aliás, o direito penal não existe. O que existe é um bando de normas e existe o quê? Pena, reclusão. Não existe pena de reclusão. O que existe é pena de tortura. O juiz, quando profere uma sentença penal condenatória e condena uma pessoa, a flor de lis, a 25 anos de reclusão, em concurso material de crimes, vedada a progressão de regime, tudo mais que vocês podem imaginar, ele não está condenando essa pessoa ao sistema penitenciário, ele está condenando a uma ideologia. Porque uma coisa é o que o direito, gravem isso, uma coisa é o que o direito anuncia, outra coisa é o que o direito é de fato. Uma coisa é para onde um juiz criminal está mandando uma pessoa. Ele não está mandando para uma penitenciária. Ele não manda. O direito penal, ele não existe. Exatamente, Marquinhos. Ele não existe. O que existe é uma ideia. O que existe é uma máquina, um moedor de carne. Entende? Então ele está determinando que uma pessoa fique 15, 20, 10, 5, 4, 3, 2 anos em algum lugar que chamamos hoje de penitenciária, mas que não é penitenciária. Aquilo não é penitenciária, é uma mentira. O juiz, então, ele está sendo idealista. E a ideologia que eu utilizo aqui é numa perspectiva materialística histórica. Ou seja, eu estou analisando uma realidade concreta. Eu não estou analisando a normatividade pura, que é alienante. E esse elemento de alienação, dentro da cultura do cancelamento, é ótimo, porque ela está relacionada à nossa dinâmica social dentro da internet. Nós objetificamos as pessoas. Quando você assiste alguém nas redes sociais, você assiste alguém nas redes sociais por meio de quê? De uma mercadoria, que é o seu celular, que é o seu tablet, que é o seu computador. E essa pessoa acaba também sendo uma mercadoria. Se essa pessoa é uma mercadoria, ela se torna um fetiche. Se ela se torna um fetiche, ela está distante de você porque pessoas se relacionam. E para que você cancele, você primeiro tem que se distanciar. E para você se distanciar, o primeiro passo que nós fazemos nesse processo é reificá-lo, ou seja, coisificar essa pessoa. Depois que eu reifiquei-o, coisifiquei-o, eu simplesmente vou desumanizá-lo. E aí, então, eu vejo como um inimigo. E como eu vejo como um inimigo, e como o direito penal, para o senso comum, que é punitivista, não serve para nada, a cultura do cancelamento pode se tornar um justiceiro. E aqui eu falo do artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos. Para satisfazer pretensão, ainda que legítima, direitos humanos. É um crime contra a administração da justiça. Mas que justiça? A justiça que vem de um Estado, que produz qual modo de vida? Um modo de vida que encarcera em massa. Então nós estamos diante de uma realidade extremamente contraditória. Observe que ela é tese e antítese o tempo inteiro. E aqui eu utilizo uma perspectiva hegeliana, portanto dialética.
para a gente tentar achar uma síntese. Qual é a síntese disso tudo? Qual seria a síntese disso tudo? Que o direito penal não pode servir para isso. O direito penal, ele não serve a isso. O direito penal é só um mínimo ético. O direito penal, ele deve funcionar no discurso do politicamente correto ou na política do cancelamento, numa perspectiva fragmentária e subsidiária. Quando a política, quando a forma de dialogar não puder mais, então nós podemos utilizá-lo. Entendem? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos observar o seguinte: quem cancela quem? O direito penal foi utilizado historicamente para cancelar quem? Preto e pobre. Não é verdade? A política do cancelamento, ela põe em xeque o próprio direito penal também, quando ela nos diz, por exemplo, que alguns juízes devem ser cancelados porque são racistas e reproduzem modos racistas. Alguns juízes que não usam máscara na rua devem ser condenados. Algumas pessoas que encabeçam lava-jatos, por exemplo, devem se valer de prescrição quando eles mesmos condenam a prescrição. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? E aí dá vontade de utilizar o direito penal, mas isso tem a ver com vingança. Isso não tem a ver com a gente, isso não nos faz melhor. Mas nós podemos problematizar isso dentro dessa perspectiva. Gabi falou de teoria do esquecimento, é maravilhosa. E saber que a teoria do esquecimento serviu para patrimonializar pessoas e fazer com que elas sigam em frente. A teoria do esquecimento deveria ser utilizada para réus reincidentes que têm a pena majorada. Ou então para aquela pessoa que saiu de casa e que não está aqui assistindo com a gente essa live maravilhosa. Esse Entre Direitos maravilhoso que não fez um curso, uma faculdade. Entendem? Por quê? Por que nós temos que utilizar o direito do esquecimento? Quem tem direito ao esquecimento? Quem são? Ei, professora Elisa, maravilhosa. Bem-vinda. Quem tem direito a essa cultura o direito ao esquecimento? Para quem o direito do esquecimento foi construído? Não foi para o trabalhador, não foi para o criminoso. Sabe por quê? Porque eles não têm capital para isso. Mas olha o contrassenso. A política do cancelamento colocam eles no palco para debater isso. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então é nessa perspectiva. Outra coisa, cultura do cancelamento e a consciência histórica que nós temos que ter. E aí? Como fica isso? Vamos apagar a consciência histórica? Ou vamos olhar de uma forma melhor? Como fica essa questão? Entendem? Então, é nessa perspectiva que a gente observa. O direito, a cultura do cancelamento, nos parece que ela surge num contexto de instrumentalização da justiça social. Mas pode ser levado para o direito penal. Tudo bem? A não ser que esbarre em limites notadamente criminosos. Essa seria uma questão que a gente tem. Eu levantei vários pontos, né? Os limites do direito penal. Eu questionei a própria essência do próprio pacto social numa perspectiva de Rousseau, mas que também acaba transparecendo nas regras do direito constitucional. E eu coloco tudo isso numa perspectiva de classes. Para qual classe, para qual corte social tem sentido hoje falar da cultura do cancelamento? Porque hoje existem pessoas nas redes sociais que não se importam mais com a cultura do cancelamento. Isso é alienação. Sabe por que não se importam? Porque elas já têm tanto capital. E a capital que eu digo aqui não é capital só dinheiro. Eu digo capital emocional. Seguidores que eles não se importam mais com isso. Existe ainda um grupo de pessoas que se importam, mas existem outros que são muito poderosos e que não se importam em ser cancelados ou não. Entendem? É nessa perspectiva. Eu agradeço, termino aqui a minha fala entre direitos e, salvo engano, agora a gente faz o quê, Gabi? A gente abre para algumas colocações, algumas perguntas. O que a gente faz? Tem uma pergunta já da Nicole. Direito penal serve para punir os canceladores? Você quer falar, Nicole? Como? Se quiser abrir o microfone. Pode. Como é que Professor, foi, Gabi? Pode. Ei. É só para deixar claro que, não sei, na hora eu me perdi. Você acha que o direito penal ele não deve servir para punir os canceladores?
Então, eu Só acho que se, o direito... por exemplo, tiver injúria, difamação... Exatamente. Só em última instância, quando você está ali nos crimes contra a honra, mas numa leitura extremamente fragmentária e subsidiária. Sabe por quê? Porque o direito... alguém fecha, Gabi, fecha o seu. Isso. Sabe por que tá dando eco? Sabe por quê, Nicole? O direito, ele é formado, e se você perguntar aqui, tá com um monte de professor aqui maravilhoso. Eu amo ver os meus colegas todos aqui, que a gente mata muita saudade. Mas se vocês perguntarem para eles da onde nascem esses direitos, eles vão dizer que nascem do pacto social, que é uma socialização. E a partir dessa socialização, essas pessoas falam, vão criar regras para comportamento da vida das pessoas, né? O direito penal é o último dos últimos instrumentos para isso. Por isso, até nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, ele deve ser usado com muita parcimônia. Na verdade, eu acho que crimes contra a honra tem que ser a fragmentariedade da fragmentariedade, entende? É nessa perspectiva. Deu para você entender mais ou menos, Nicole? Ótimo. Mais perguntas? Para outros professores também? Olá, boa tarde. Boa tarde. Para quem? Amanda. Estou um pouco desajeitada aqui, mas eu preciso falar. Peço licença aqui a Gabi um pouquinho, porque em relação a essa questão do direito penal, do cárcere e tudo mais, é até assunto do meu TCC, que eu estou muito ansiosa para saber quem vai ser minha banca. Acredito que deva ser um de vocês, mas não vou falar tudo. Só que é tão interessante essa fala sua, Tiziano, em relação ao direito penal, né? Ele ser a última rádio, e até porque, até porque a gente aprende isso na faculdade, que ele tem que ser a prisão preventiva, né? Até na palestra da semana passada, da Semana Jurídica, você falou muito bem, a Márcia, de que é uma punição extrema e tudo mais, e me causa uma revolta, porque a gente vê que é para ser a última coisa utilizada, e quando não é eficaz. Não tem o resultado que propaga ser, sabe? Não tem o resultado que a lei causa uma expectativa, digamos assim, de que aconteça isso. Por exemplo, em relação à questão das mulheres, né, encarceradas, que é o meu tema de pesquisa, é um assunto muito revoltante, porque a maioria, a grande maioria, não são todas, acabam tendo essa medida extrema por consequências, muitas das vezes, que não foram por atos que elas praticaram, elas acabaram sendo envolvidas nesse sistema, né, em relação, a maioria das vezes é do homem, do tráfico de drogas e tudo mais, e eu já vi isso na prática, casos de mulheres que estavam chegando para poder progredir no semiaberto ou regime aberto, só que elas cometiam infrações dentro da penitenciária para ela não conseguir sair, pelo medo do que se encontrar quando chegar aqui fora, sabe? Da falta de oportunidade, porque, venhamos e convenhamos, a gente tem aquela cultura de que eu tenho uma empresa, eu não quero contratar um reeducando para minha empresa, vai saber o que ele faz, né? Sabe? Então, é uma discussão muito difícil, é uma questão muito... Eu não sei se eu estou conseguindo, assim, expressar minha indignação. Gente, eu fico revoltada com esses assuntos, assim, e a minha vontade é de poder fazer alguma coisa, de certa forma, sabe? Porque é revoltante. Então, esses assuntos eu achei, assim, extremamente importante a fala do Marcos em relação a gente cancelar alguém e as outras coisas boas que a pessoa tem para oferecer também. A gente acaba perdendo não só aquela coisa ruim, mas também as várias outras coisas boas que ela tem. Então, assim, deixo aqui minha indignação, meu parabéns aos três, vocês são excelentes e são assuntos, assim, que a gente tem que falar, porque a gente tem que fazer com que a nossa geração seja cada vez mais seres pensantes. Obrigada, desculpa a minha raiva, assim. De nada. Obrigada, Amanda.
A Amanda, no TCC dela, ela, inclusive, já foi aprovado o resumo para apresentar em Coimbra também. Eu até coloquei aqui no chat. Em síntese, né, o que ela prova no TCC é que as mulheres, quando presas, elas são canceladas pela própria família. Elas deixam de receber visitas, elas deixam de ter o apoio da família, os filhos são tirados dela. E diferente, ela mostra ali, diferente do caso dos homens, né, que a mulher continua indo visitá-lo, continua dando toda assistência, e aí um cancelamento, não usou esse termo, né, no TCC, mas fazendo uma analogia aqui ao tema de hoje, elas acabam sendo canceladas com muito mais rigor pela família e pela sociedade, quando comparando com os homens, né, quando cometem crimes. Muito bom, Amanda, muito boa sua contribuição. Mais alguém, pessoal? Boa tarde a todos aí. Deixa eu fazer uma participação aqui também como aluno, como aprendiz aqui. Parabéns, Marcos Vinícius, Gabriele, Ticiano, muito boa explanação de vocês, estou aqui aprendendo bastante. Quando o Marcos Vinícius falava, eu olhei um pouco para o outro lado, né, também de quem expõe, quem se propõe a dizer alguma coisa nas redes sociais. Há uma questão que é o seguinte: está preparado para colocar a cara a tapa, na gíria, de uma forma de linguajar mais simples, né? Está preparado, você vai suportar o que virá de resposta, porque a internet é um universo, né? É virtual, mas é extremamente real. E aí eu me lembrei, enquanto Marcos Vinícius estava falando aí, de alguns posts provocativos que eu fiz. Eu costumo usar, às vezes, a internet para eu sentir até onde eu resisto emocionalmente. Mas aí é um experimento pessoal para entender até onde vai a minha capacidade de suportar. A gente que muitas vezes, a gente que trabalha com o júri, né, melhor dizendo, a gente sente no tribunal do júri esse calor, esse arder, esse fogo, essa pressão. Então a gente precisa estar preparado para a pressão a todo instante, sem saber de que lado vai vir o tapa e qual vai ser a força da mão. E na internet, isso é muito interessante, né? Quando a gente vê algumas pessoas que postam provocações, às vezes até maldosas, né? Induzindo ao erro, né? Com sentido negativo, a gente percebe que muitas vezes essas pessoas querem atrair para elas a atenção. Então elas têm uma preparação para uma resistência, né? Muitas vezes ela tem a preparação. O problema é quando nós não estamos preparados para suportar esse cancelamento ou o risco do cancelamento. E vocês devem se recordar na época que o Neymar teve aquele problema lá, foi em Paris, se eu não me engano, né? Teve aquela situação com a moça, e eu fiz um post colocando, olha que interessante, propositalmente eu coloquei as duas versões, começando com uma suposta defesa do Neymar, terminando por uma suposta defesa da moça. Propositalmente. E na época eu fiz um patrocinado e distribuí esse post em várias regiões, em vários estados do Brasil, para sentir qual era a reação das pessoas. Eu lembro que em 24 horas teve quase 1.200 curtidas e quase 600 comentários. Imagine comentários de todo tipo. Mas uma coisa interessante comum ali, na maioria dos comentários, era a forma como as pessoas interpretavam o texto. Uns diziam que eu estava indo totalmente a favor do Neymar, outros diziam que eu estava indo totalmente a favor da moça, mas ninguém dizia que eu estava utilizando os dois argumentos sem condenar nem absolver ninguém, né? Quem está lendo ou quem está ouvindo tira suas conclusões como nós tiramos em mundo real, porém sem a possibilidade de gerar um sentimento como a gente gera quando ouvimos a pessoa presencialmente, né? As redes sociais, essa questão parece que na hora que bate na fibra ótica e distribui pelos satélites, parece que a versão apresentada ela muda. Parece que quando chega até a pessoa, ela chega de uma forma diferente. Nós não estamos ainda preparados para essa evolução toda que nós estamos vivendo. Nós ainda não saímos de um período
que a gente não consegue compreender o ser humano quando nós estamos com ele, quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos ali tendo a possibilidade de sentir o que aquela pessoa está querendo expressar. E aí, quando vamos para a internet, a gente acaba tendo essa guerra. Mas a observação que eu quero fazer, Marcos Vinícius, em cima até da palavra que você disse aí, é quem está expondo o pensamento, qual a capacidade dela suportar as críticas. E aí a gente vê que a geração, nós que já estamos aqui, cada um receba essa palavra, e nós que já estamos com mais de 40 anos, nós vivemos em um outro período, onde nós tínhamos uma resistência maior, ou pelo menos nos era proporcionado um ambiente para que nós pudéssemos resistir mais. Hoje, o que é perceptível, a gente vê uma moçada aí, uma meninada nova, com uma empolgação, mas que qual é a capacidade de resistência dessa nova geração? Qual é a capacidade de agressão dessa nova geração? Na nossa geração, dos 40 para cima, agredir era algo que acontecia, sim, mas de uma forma mais restrita, mais escondida. Hoje, a forma de agressão aí não é agressão física, agressão de todos os tipos, ela acaba surgindo de uma forma mais exposta, né? Mas não diretamente como era no nosso tempo. E a capacidade de resistência, ao mesmo tempo, também não é a mesma. A gente vivencia uma geração, uma nova geração, que é a XYZ, que é a maior parte dos que estão nos assistindo aqui, que, ao mesmo tempo que tem uma força muito grande para dar uma definição sobre determinada situação, é também uma geração que tem uma certa dificuldade em receber também uma determinada palavra. A forma de criação, de desenvolvimento dela é diferente da nossa. E agora vem aí a geração pós-moderna, né? Que é essa geração nascida a partir de 2010. Como será o ambiente dessa nova geração? Dessa geração que já está no meio da gente. Uma geração que hoje tem 10 anos de idade e que não vivenciou o que nós dos 40 para cima vivenciamos e não vivenciou e não vai vivenciar também o que a moçada de 20 anos, 19 anos, 22 anos, 25 anos está vivenciando hoje. É uma geração altamente internet, aquela criancinha que com 6 meses de idade, os desenhos não são mais na televisão, o desenho é no celular, é um bonequinho colorido que ela já está sorrindo, e quando a mãe ali está aflita porque ela está chorando demais, não é mais o colo, não é mais o abraço, não é mais o peito, e sim é a tela do celular que vai acalmar aquela criança, e acaba acalmando também, né? E a gente pode ser que se nós não discutirmos esses assuntos, não evoluirmos como estamos fazendo aqui, que o debate que vocês estão apresentando aí, as falas de vocês, de altíssimo nível nacional mesmo, para colocar a boca do balão mesmo. Eu estou aqui precisando sair agoniado e não querendo sair. Meus parabéns mais uma vez. Essa geração precisa receber o nosso encaminhamento com relação a essas questões. Nós precisamos definir, ou pelo menos achar o rumo para que essa nova geração que já está no meio da gente, em fase de desenvolvimento, possa receber as melhores soluções, as melhores definições, para que elas não fiquem perdidas nesse mundo que é a internet. Elas vão, na verdade, usar mais o mundo virtual, aí é uma perspectiva só, mais o mundo virtual do que o mundo real, né? Porque os próprios pais já não têm mais o mesmo tempo, a mesma paciência para poder lidar com eles como foi com a gente, como foi com a geração que estão aqui conosco. Essa observação, eu vou parar aqui também, senão daqui a pouco eu entro também no cancelamento. Então, antes que me cancelem, eu agradeço aí esses minutos aqui de participação com vocês, muito agradável mesmo, aí que vocês estão proporcionando para a gente. Muito obrigada, professor Isaías, pelas contribuições. A gente tem que encerrar, infelizmente, né? Porque muitos alunos agora têm aula, né? Daqui a pouco, alguns professores já até se retiraram porque irão iniciar suas aulas. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer para a gente finalizar? Ou tá tudo certo? Ticiano, Marcos, querem colocar mais alguma coisa? Não? Não, na verdade, Gabi, só quero agradecer mais uma vez e dizer assim,
Antes da gente fechar e pegando um gancho no que vocês falaram, a gente fugir de repente, né, e pegar aí um pouquinho do que o Tiziano falou de Hegel, a gente fugir dessas dicotomias muito simplistas de bom ou mal, sabe? Cancelar é bom ou mal. Não é nenhuma coisa nem outra. Tem muita coisa aí no meio, tem muita coisa que se produz disso, para o bem, para o mal, para o intermédio. Então, assim, a gente tem que fugir um pouquinho dessa ideia de que a gente vai classificar taxonomia, né, dizendo que vai ser bom ou mal. Não vai ser nem bom nem mal. Vamos analisando, vamos aprendendo. Finalizo aqui também agradecendo a todos e na esteira do professor Marcos. A política do cancelamento ela não precisa ser boa nem mal. Nós, os mais antigos, com os mais velhos, com os mais novos, não é o acúmulo de experiência que faz algo ser bom ou ruim necessariamente. Cada situação deve ser analisada na sua individualidade. Eu acredito que nós estamos vivendo um novo direito, muito distante desse que nós somos acostumados a ensinar dentro da sala de aula. Um direito complexo, porque o nosso direito, do jeito que ele está, ele tem ainda uma antiga pretensão de universalidade, e as relações sociais estão complexas. A sociedade é complexa, o direito não pode mais ser tão abstrato na sua normatividade, porque senão ele vai continuar não resolvendo problemas e favorecendo esse solipsismo que permanece, perpetua estruturas de poderes que produzem opressões. E é nessa perspectiva, é nessa toada que o nosso projeto Entre Direitos entra, né? Para destruir direitos, tentar criar novos direitos e repensar isso numa perspectiva dialética, né? De que tudo pode e não pode ser. Obrigado aí a todos, obrigado aos professores e, sobretudo, esses alunos maravilhosos pelas contribuições de vocês. Um abraço a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada a todos vocês. Só agora no final, eu tinha esquecido de falar no início, para os alunos que estão aqui participando do Entre Direitos, muitos alunos já sabem, inclusive se inscreveram. Eu estou com um trabalho de clube do livro, né, de clube de leitura, dos livros Comunicação Não Violenta e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem um monte de gente que está aqui no chat hoje que já está lá no clube. E eu vou deixar um cupom de desconto, de 40% de desconto para quem estava aqui no Entre Direitos. É só colocar lá no site Entre Direitos, tem lá a caixinha de cupom, e aí vocês terão aí 40% de desconto na assinatura do clube. Muito obrigada a participação de todos vocês. Fico muito feliz por tudo isso. Salve de palmas para todos os alunos, todos os professores que estiveram aqui conosco. Boa noite para vocês, bom final de semana. Espero que a gente se encontre muito em breve para outros Entre Direitos e outras oportunidades. Até mais!